diante de Ti, diante da Tua presença. Para nós é um dia muito especial, Senhor, porque estamos aqui em jejum e consagração, Pai, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E uma das coisas que pode nos atrapalhar é nós mesmos, Senhor, a nossa autossabotagem. Senhor, então nos liberta de nós mesmos. Liberta-me de mim, Senhor. Eu quero ser a Tua casa, eu quero ser a Tua morada, Senhor. Transforma os meus pensamentos, Pai. Transforma o meu coração aqui nessa manhã, Jesus. Espírito Santo, toca sobre cada vida, Pai. Deixa Jesus te libertar. Deixa Jesus transformar o teu ser. Senhor, traz essa metanoia em nós, essa mudança de pensamento, essa mudança de direção, de percurso, Pai. Ah, Espírito Santo, nos fortalece, Pai, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas, Pai. Acredite nisso, aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Nós servimos um Deus que atende à fé, nós servimos um Deus que reage sobre a fé, não sobre as nossas necessidades. É por isso que precisamos crescer na fé. É por isso que precisamos avançar na fé. Há um Deus que age sobre aquilo que nós decidimos, não sobre aquilo que nós estamos sentindo. E nós precisamos decidir aqui hoje. Nós precisamos avançar nisso aqui hoje, nas nossas decisões. Oh, Espírito Santo, você pode declarar isso de todo o teu coração mais uma vez. Então liberta-me de mim. Cante isso, igreja. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, meu viver é transformado e reina o Espírito sobre E reina, o Espírito sobre levante as mãos para o céu e diga glórias ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Povo de Deus, bom dia, irmãos. Pode se assentar, são todos bem-vindos à casa de Deus. Talvez você está vendo assim, a gente meio que caracterizado. Pastor, por que todo mundo está usando esse colete marrom? E por que eu não tenho o meu? Deixa eu explicar para você. Domingo passado, nós começamos um propósito de jejum e oração e humilhação. Esse colete preto significa o que os judeus faziam, eles se humilhavam diante de quem? É uma simbologia, como se o profeta Isaías tivesse dito e declarou: as minhas vestes de justiça diante das tuas não passam de trapo na imundícia. E é por isso que eles colocam a veste de saco. Qualquer obra minha de justiça, se comparada do Senhor, não passa do que, igreja? De um pano sujo. E por isso eles colocaram o pano de saco, simbolizando ali: nós estamos nos humilhando diante de quem? Do Senhor. Qualquer obra em
justiça não há. Então, se você não tem, você pode ter ainda, não sei se terminou, acabou. Nós vamos até providenciar mais. Se você não tem, você está tendo o seu. Pastor, eu também não tenho. Eu entreguei para cada pessoa um tapetinho como esse aqui, porque daqui a pouco também nós vamos nos humilhar, nós vamos nos ajoelhar. Se você não tem, pastor, eu não tenho. Aí você vai colocar no seu lugar aí onde você está, como eu disse domingo passado. Tem gente que pode se ajoelhar com a joelha normal, não é verão, que a mulher de Deus tem que sempre se ajoelhar ali com 84 anos, né, mulher? 84 anos, lembra não, só o povo tivesse lá. 84 anos. Ela vem aqui, no intercessão, ajoelha. Amém? Se você pudesse ajoelhar, se ajoelha na presença de quem? Do Senhor. Se você não tem, só levanta a mão que o obreiro vai até você. Ele te entrega um desse, esse é seu, para você toda vez trazer, deixa dentro do seu carro, deixa dentro da sua bolsa dobrado. É um material flexível, mas na hora certa para você estar dobrando o seu joelho. Amém, igreja? Deixa eu só ajeitar aqui o pessoal da mídia. Eu estou sem hoje conseguir gravar mensagem de áudio. Eu não consegui, não tive tempo, na verdade, de tirar, porque tem bastante mensagem no meu celular gravada já. Eu tive que fazer o famoso backup. Então, dá um jeito, vocês dá um jeito de gravar a mensagem para mim, para a gente depois poder soltar o grupo, tá bom? Então, dá um jeito de gravar o áudio, vocês conseguem depois só me enviar só o áudio para mandar para o Júnior manda de volta e eu mando para a igreja. Então, eu não vou conseguir gravar no meu aqui hoje, tá? Estou avisando vocês aí. Eu não vou conseguir gravar no meu celular, mas vocês dão um jeito de gravar com vocês aí e depois repassar a mensagem. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. O tema da nossa mensagem dessa manhã é pare de interromper processos. Pare de interromper o que, igreja? Processo. Esse texto aqui, eu confesso que quando eu li ele, há muitos e muitos anos na minha caminhada cristã, e eu fiquei com aquela interrogação, sabe, aquele ponto de exclamação, aquela inquietação do coração, porque olha o que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 2, versículo 9. 2:9, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, tema da mensagem: pare de interromper processo. O texto diz assim: mas como está escrito, olha só o que está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não, e subiu ao coração de quem? São as que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse é um texto emblemático que fala sobre as coisas que Deus preparou, sobre as coisas que Deus tem para tratar na minha vida e na sua. E como se ele dissesse: olha, ainda vocês não viram, não ouviram as coisas que Deus tem para fazer, as coisas que tem a realizar. E é um texto emblemático que mexe, porque talvez você seja essa pessoa que até agora não viu, talvez você seja aquela pessoa que até agora não ouviu nada. E a gente olha para a história da Bíblia Sagrada, a gente percebe que também muitas pessoas não conseguiram ouvir, não conseguiram ver os projetos que Deus tem para aqueles que o amam. E a grande pergunta foi essa: se esse projeto que Deus tem, as coisas que Deus tem para realizar na minha vida, eu quero ver. Amém, igreja? Eu quero ouvir. Diga para o irmão da sua, dos projetos que Deus tem para fazer na sua vida. Você precisa ver, você precisa ouvir. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Agora, a grande questão que persegue todos nós é essa: o que atrapalha? O que impede a gente de viver isso? Por que nós não estamos vivendo? Por que nós não estamos enxergando? Por que essas notícias não estão chegando até nós? Porque uma obra grandiosa para Deus realizar na minha vida e na sua vida, existe uma coisa chamada processo. Todo projeto grandioso de Deus tem o quê? Processo.
eu gostaria que você anotasse 3 coisas que eu vou falar aqui nessa manhã. A primeira está aqui, no livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Coloca para mim a linguagem de hoje. Linguagem de hoje, Números, capítulo 11, versículo 1. 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 Conseguiram a linguagem de hoje? Está assim, ó. Se você quiser ler no telão, vai estar diferente da sua Bíblia. Que a linguagem de hoje é assim, ó. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus. E o Senhor, quando ouviu essas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles, e logo queimou no meio deles e destruiu a ponta do acampamento. Olhe para mim explicar o contexto para você o que está acontecendo. O povo estava sendo levado em direção da terra prometida, para viver aquilo que os olhos e ouvidos não. Era isso que eles estavam prontos para viver. Só que o que acontece no meio do caminho? Dentro desse processo, dentro desse projeto, há uma coisa chamada dificuldade. Diga para o irmão da sala, dificuldade. Eles começaram a passar por. Olha para o irmão da sala, você está passando por dificuldade? Tá? Não, estou passando por dificuldade. Talvez financeira, talvez sentimental. Eu não sei o nome dessa dificuldade, mas ela faz parte. Só que chega uma hora, o povo começa a reclamar. O povo começa a reclamar: por que nós estamos passando por isso? Por que nós estamos vivendo essa dificuldade? A gente não aguenta mais. E isso acende a ira de quem? De Deus. Imagina uma labareda de fogo só. E essa labareda de fogo começa em direção do acampamento para destruir todo o acampamento. E quando eles veem aquilo, eles ficam apavorados e começam a clamar: Moisés, socorro, nos ajuda. E Moisés já logo intercede, e Deus já estava queimando metade do acampamento. E Deus para. Imagina isso, irmãos. Por que eu quero que você entenda que uma das coisas que pode nos parar é começarmos a reclamar das nossas dificuldades. Agora preste atenção. As pessoas hoje na igreja, elas não entendem que dentro de um processo, para Deus te conduzir para aquilo que Ele precisa, você vai passar por. Porque a Bíblia também fala assim. A Bíblia fala assim no livro de Efésios. Olha só o que a Bíblia diz. Deixa marcado aí, nós vamos voltar, deixa marcado aí. Efésios 6,13. A Bíblia diz assim: portanto, tomai de toda a armadura de quem? Para que possais resistir o dia mau. Então olha para mim. O dia mau, ele existe. Dias de dificuldade, ele. Só que não está no nosso calendário. Por exemplo, no nosso calendário, o que está no nosso calendário? O nosso aniversário. Está ou não está? Está no calendário. Dia das mães, está ou não está lá? Dia dos pais, dia da independência, dia de proclamação da república, dia disso, dia daquilo. Todos esses dias estão no nosso calendário. Mas e o dia mau? Por que ele não está no céu? Sabe que a Bíblia diz que ele existe. Existe fase, existem momentos ruins. Ao invés de nós reclamarmos, nós deveríamos nos preparar. A nossa postura deveria ser diferente no momento das nossas dificuldades. Não está sendo. Por que você está reclamando da dificuldade que você está passando? Por quê? Por que você acha que essa dificuldade vem da parte do diabo? A Bíblia está falando que Deus estava com quem? Com eles. Você viu que eles mal abriram a
tomai toda a armadura de quem? De Deus. Essas dificuldades que você está passando, é só você tomar a armadura de quem? Deus. Agora eu gosto muito do que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz assim, igreja, Romanos capítulo 5, versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim, linguagem de hoje, Romanos capítulo 5, versículo 3, linguagem de hoje assim, e também nós nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz o que, igreja? Paciência. E a paciência traz a aprovação de quem? Deus fica contente, Deus fica alegre. E essa aprovação cria o que em nós? E a esperança não nos deixa como? Decepcionados. Pois Deus derramou o seu amor nos nossos, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então o apóstolo Paulo, olha para mim, igreja, quando o apóstolo Paulo via as dificuldades, mas ele sabia o processo que ele estava, o que, igreja? Quando você sabe o processo que você está caminhando, você também passa a entender as dificuldades. As dificuldades vinham até Paulo, chegavam até ele, e o que ele fazia? Ele se alegrava, porque ele sabia, eu vou ter que fazer mais força, eu vou ter que perseverar ainda. Só que essa perseverança produz mudança em mim, produz crescimento. Dificuldades, irmão, vai existir para gerar crescimento. Diga para o irmão, pessoal, a sua dificuldade é para gerar crescimento. Diga mais uma vez, a sua dificuldade é para gerar o quê? Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É essa dificuldade que você está passando, esse momento ruim financeiro, dos seus filhos, da sua casa, que a gente fica sem entender. Mas quem está aqui entendendo o processo como Paulo, ele está dizendo assim, eu tenho uma esperança tão grande, eu não fico decepcionado porque eu estou passando, sabe porque a gente fica, né? Quando a gente começa a passar por sofrimento, por mau momento, a nossa situação, a gente começa a ficar como? Decepcionado. Ele diz, eu não fico decepcionado, porque eu sei que o amor de Deus está no meu coração. Diga glória a Deus. Eu sei. Olha a postura, a conduta de Paulo em relação às dificuldades. Sabe por que os processos da sua vida sempre param? Por causa das dificuldades. É só chegar na dificuldade. Quem é você? Quem é você no meio das dificuldades? Pergunta para o irmão, provoca ele, irmão, quem é você nas dificuldades? O que você tem feito? Glorificar, tido paciência, esperança. Como é que você reage? Porque isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Eu não fico confundido, decepcionado por causa das minhas dificuldades. É por isso que você tem um apóstolo dizendo assim, olha, eu aprendi tanto a padecer de necessidade, quanto a ter o que igreja? Fartura. Posso todas as coisas naquele que me... Olha a mudança. Olha a mudança, porque eu entendo o processo. É por isso que ele fala para o Filipenses, olha para mim, igreja, olha para mim, e me esquecendo das coisas que para trás fico, avanço para o que, igreja? Para o alvo da prévia soberana vocação de Cristo. Eu tenho um alvo. O processo está aqui. Eu não vou deixar o processo que Deus tem para fazer na minha vida por causa das minhas dificuldades. Amém, igreja? Elas vão existir, elas vão sair. Volta lá, segunda coisa importante. Volta para o livro de Números, por favor. Números capítulo 11, versículo 4. Onze, 4 diz assim: e o vulgo que estava no meio deles veio ter um grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e a disseram: quem nos dará carne a comer? Versículo 5: lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça,
e dos pepinos, e dos melões, e dos borros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão esse tal do quê? Esse tal de maná. Olhem para mim mais uma vez, preste atenção nisso aqui é o que nós vamos aprender. Agora o povo, primeiro eles estavam reclamando da dificuldade, agora eles estão reclamando da comida. Eles estão reclamando do quê? Comida. É o que eles estão reclamando, eles estão chorando. Aí eles começaram a chorar, a dizer para Moisés, dá-nos carne, a gente quer carne, a gente quer comer carne, a gente quer pepino, a gente quer melão, a gente quer as coisas que nós comíamos aonde? No Egito. A gente quer voltar a comer as coisas que a gente comia aonde? Agora preste atenção. Há uma conotação muito forte sobre comida na Bíblia. Vou fazer alguns parâmetros para você poder entender. O que derrubou Adão e Eva foi o que eles o quê? O que derrubou Adão e Eva foi o quê? O que eles comeram. Comida. A comida da qual Deus falou, essa vocês não vão comer. O fruto da qual Deus falou, esse fruto vocês não. Olha só que coisa. O que derrubaram, tira Adão e Eva do paraíso, comida. O que tira Adão e Eva do paraíso é o quê? Comida. A história dos dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. Olha que coisa louca. Um irmão toma a primogenitura do outro irmão por comida. Um prato de lentilha. Que coisa louca. Mas agora, aí é até interessante, porque quando o pai vai fazer a oração, o pai fala assim, eu não tenho mais bênção para te dar, eu já abençoei o teu. Ele perde. A Bíblia diz que ele chora amargamente, porque ele perde a sua primogenitura para o seu, por causa de comida. Mais uma vez, comida está. A Bíblia fala, se você precisar da Bíblia Sagrada, há um número alto de vezes que o povo de Israel comeu coisas sacrificadas a quem? Mais uma vez, você percebe que a comida tem uma coisa, um valor muito alto na Bíblia Sagrada? Comida e você percebe? O alimento tem um valor muito especial na Bíblia Sagrada. Você vê que o alimento provoca banimento. Adão e Eva foi banido. Deus colocou um anjo assim, com as espadas flamejando, dizendo, tenta voltar que vocês vão ver. Vai viver agora numa terra que nem chuva tem. A Bíblia está dizendo, ainda não havia sido chuva o quê? Vocês vão ter que lavrar o quê? Olha que dificuldade. Mas tudo porque eles não deveriam ter comido alimento. O povo de Israel passa mais de 70 anos na Babilônia por causa de comer coisas sacrificadas a Deus. Imagina a comida. O que isso representa para nós, o nosso processo de caminhada? Por que algumas pessoas estão interrompendo sempre processos na sua vida? Porque processos banem, ou melhor, o alimento errado pode te banir, o alimento errado pode tirar a sua primogenitura, o alimento errado pode levar você à escravidão. Vamos para analisar isso. Qual alimento que hoje está diante de você? Porque quando eu olho para esse contexto, o povo está reclamando porque eles querem comer uma comida. E a comida deles não era essa. Qual era a comida deles? Qual era a comida do povo de Israel? Era o quê? Era o maná. Qual era a comida de Adão e Eva no paraíso? Eles poderiam comer
você não come, mas só que você fica longe. Então perceba que depende do alimento que você está comendo, vai atrapalhar o seu processo. Do que você está alimentando o seu coração? Do que você está alimentando a sua mente? Do que você está alimentando a sua alma? O que você está alimentando? Qual alimento você está colocando aqui, ó? Porque esse alimento está te deixando fora do paraíso. Esse alimento a qual você decidiu está tirando a sua primogenitura, o seu direito. Qual é o alimento? Porque, veja, irmãos, isso aqui é louco. Eles começam a chorar. Não, Senhor, a gente tem que comer carne, a gente vai comer carne. Aí Deus fala assim: já sei, você quer carne? Tá bom. Moisés, vem cá. Moisés também Moisés chega assim para você e fala: Senhor, eu não estou aguentando mais isso aí, não. Senhor, eu não aguento mais. Se esse é o fardo que eu tenho que carregar, então me mata, Senhor, eu não aguento mais. Calma, Moisés. Levanta aí 70 homens com você. Pega os mais os anciãos. Pega todos eles, traz junto com você. Pegou 70. Vou colocar, o Espírito está em você, eu vou colocar neles também. Diga glória a Deus. Eles vão começar a profetizar. E começaram 70 homens a profetizar. Agora espere até amanhã. Se consagre para a consagração. E espere até. E Deus falou assim: vai ter carne. Olha o que Deus falou: vai ter carne. E ele sabe que Moisés falou. E Deus falou assim: vai ter carne, não é para um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana. Vai ter carne para um mês. E Moisés falou assim: Senhor, de onde o Senhor vai tirar? O quanto de peixe o Senhor vai ter que trazer? O quanto de vaca vai ter que matar? O quanto eu vejo? O Senhor, peraí, só esqueceu a quantidade que nós temos de pessoas aqui? O número de pessoas que nós temos, mulheres, crianças, para ser abastecidos com carne. Deixa comigo. Na minha Bíblia e na sua Bíblia, está dizendo assim que Deus trouxe codornizes. Já ouviu falar disso? Não? Quem gosta do ouvir de codorna? Gosta do ouvir de codorna? Codornize. Apresenta. Falei para a minha esposa: sabe o que é codornize? Ela falou: não, filho, essa aqui, ó, codorna. Essa é a codorna? Essa é a codorna que a gente come ovo de. Aí Deus fez chover, chuva de codornizes. Imagina, um monte de codorniz chegando, aquele monte de codorniz invadindo, chegando, que nem peixe, assim, ó, que nem peixe. Toneladas e mais toneladas de codornizes aparecem lá. Imagina, e todo mundo começa a comer carne. Todo mundo tem carne para comer. Carne de codorniz assada, codorniz ao molho, estrogonofe de codorniz, não tinha estrogonofe, mas eu fui imaginando, né? Imagina, assada, frita, no molho, com batata, com, né? Tudo que tem direito, imagina. E Deus falou: vocês vão comer carne. Vão comer carne. Agora preste atenção. Olha para mim. Preste atenção no que eu vou falar. Não sei se eu quero que você guarde que é algo profético. Preste muita atenção. O problema de Deus não é trazer um alimento novo para você. O problema de Deus com você é fazer você entender o alimento que você precisa para essa fase que você está vivendo. Está dando para você entender isso aqui? Deus não tem problema. Ele traz tudo que você. Agora você entende qual alimento que você precisa nesta fase. Você entende isso? O alimento que você precisa o alimento que você precisa nessa fase não é o do Egito mais. O alimento que você precisa nessa fase não é de onde? O alimento que você precisa não é esse mais que o seu irmão vem trazer Jacó para te enganar. O alimento que você precisa não é sacrificados a ídolos. Você não precisa mais. O que você precisa é do maná. É do maná. É isso que Deus está tentando fazer com que eles entendessem. Vocês estão num processo. Você acha que não dou conta de trazer carne? Foi o que o Senhor falou para Moisés: mas olha para mim.
trouxe carne para o povo. Então Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Amém, irmãos? Você não entendeu ainda o que você precisa comer nessa fase que você está vivendo. Enquanto você continuar comendo a comida errada, você vai continuar atrapalhando o quê? Processos. Você vai interromper. Enquanto você ficar alimentando a sua alma, alimentando o seu coração, alimentando os seus pensamentos com essa comida que não serve, não vai. O problema está no alimento, a comida que você está querendo. Pare de desejar a comida que Deus não te deu. Fala para o irmão do seu assim, pare de desejar a comida que Deus não te deu. Quem está entendendo de glória a Deus? Não é essa comida. Não, pastor, não é. Não é esse alimento, não é esse alimento. Não é isso que Deus quer te dar, não é isso que Deus quer te dar. Essa fase, cada fase da nossa vida, Deus terá o alimento certo para nós. Ele envia o alimento certo. Ele traz aquilo que nós precisamos como alimento. Só que o problema é esse. É que tem pessoas que ainda não entendem. E aí a gente fica nesse dilema, querendo comer a comida da onde? Aí você se alimenta de comida do Egito, o que o processo faz? Sabe como? Você acha que você vai ficar forte como? Como você acha que você vai conseguir entender as coisas que Deus tem para fazer, comendo coisas que Deus não mandou? Se alimentando o teu coração, alimentando a tua vida, dia após dia, se alimentando disso. Você está se alimentando. E hoje um dos maiores alimentos é isso aqui, irmão, os olhos. Os olhos. A luz para o corpo é o quê? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo terá o quê? Você alimenta do quê? O que você está colocando diante dos seus olhos? Então não tem jeito. Deus está nos direcionando, irmãos, para um propósito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, amém, igreja? Deus está nos direcionando para isso, mas para essa direção acontecer, para tudo isso dar certo e funcionar, a gente precisa estar com o momento certo. Amém, igreja? Terceira, para a gente fechar a nossa mensagem, volta no livro de Números. Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 18. Pode colocar para mim na linguagem de hoje, por favor? Números 11, versículo 18. Números capítulo 11, versículo 18. Diz assim na tela: agora diga ao povo o seguinte: purifique-se para amanhã, e vocês vão comer o quê? Vocês vão comer o quê? E o Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam o quê? Queriam carne. E passavam bem no Egito. Olha só, vocês passavam bem no Egito. E por isso, o Senhor dará carne a vocês e comerão. Olha para mim. Já que é isso que vocês querem, esse é o desejo de vocês. Esse é o desejo de. Diga mais uma vez, esse é o desejo de. E a grande questão é essa: o que pode atrapalhar o nosso processo? Os nossos desejos. Os nossos desejos. O que pode estar interrompendo aquilo que Deus quer fazer? Os nossos desejos. É isso que vocês querem? É isso mesmo, né? A gente quer carne, porque lá no Egito a gente tinha, vocês falaram tão bem de lá, aí não dá para vocês. Preste atenção, quando eu olho para esse texto, ele chorava. Bom, eu até entendo quando a gente chora por aquilo que a gente não tem. Quem já chorou por aquilo que não tem? Quem já chorou? É difícil, eu já chorei por aquilo que eu não. Agora, faz sentido chorar por aquilo que você tem?
chorar, eu tenho comida. Mas uma coisa é você chorar, porque eu falo com você, uma das maiores e piores necessidades não é você ficar sem cortar o cabelo, você pode ficar cabelo na mão, né? Cabelo breve, né? Você pode ficar barbudo, né? Você pode ficar com o sapato furado, parecendo tapa-flap, né? Com a boca aberta assim, né? O dedão aparecendo, não é verdade? A gente pode ficar anos sem comprar uma pecinha de roupa, né? Ficar com aquele mesmo esporte ali, falar, meu Deus, você vai uma calcinha jeansinha. Senhor, o Senhor está fazendo um milagre para ela. 3 anos ela não envelhece. 5 anos ela está aguentando, ô guerreira. Né? Já sabe até vir para o culto sozinho. Mas o pior problema é passar necessidade, é. Bom, eles estão chorando. Você não tem alimento. Deus não está deixando alguém passar fome. Deus está deixando alguém passar fome? Não. Não tem pepino. Não tem melão. Não tem alho porós. Mas tem maná. O que eu aprendo com isso, irmãos? Alguns princípios sobre os nossos desejos. Cuidado. Preste atenção nisso, cuidado. Porque chorar por aquilo que não tem, tudo bem. Mas chorar por aquilo que Deus está te dando é falta de gratidão. Falta de gratidão. Porque no momento do processo é o que Deus vai te dar agora. Isso não é o final do processo. Isso não é a obra completa de Deus. Amém, irmãos? É algo que Ele está fazendo no processo. E aí a gente deixa se levar mais pelos nossos desejos. Aí a gente vai se afastando de Deus por causa dos nossos. E é louco isso. O que é louco? Eu falo para você. Porque, irmão, Deus está atendendo o desejo desse povo. Ele poderia dizer assim, já que vocês querem carne, vou dar carne nada não. Né? Acabou. Virar das costas, acabou. Mas Deus vai lá e dá o que eles estão desejando. E isso é muito louco ainda. Que dá, Deus está dando algo que a gente deseja que não está de acordo com Ele. Já parou para pensar nisso? O que Deus deu? O que Deus está dando para o povo? Coisas da qual Deus deveria não dar, não atender a quem? Jesus. E aí, quando eu olho para isso, eu fico pensando, porque às vezes Deus faz isso com a gente. Deus nos dá aquilo que nós desejamos, não é para mostrar para outra pessoa, não, é para nós mesmos. Dizendo, o que você desejou, o que você quis tanto, o que você relutou tanto, o que você brigou com todo mundo para ter isso, chorando tanto para ter isso, enfrentou todo mundo, enfrentou pai, enfrentou mãe, enfrentou autoridade espiritual, fez tudo. E olha aí, olha aí. Esse versículo é forte, porque esse versículo fala assim, ó. Números 11, na minha tradução, que essa tradução aqui é da Thompson, o último versículo, 34. 34 diz assim, ó, essa tradução é da Thompson. Números 11, versículo 34. Pelo que se chamou aquele lugar de Quibrote Tavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. Ali foi sepultado o povo que desejou outro. Eles morreram. Morreram engasgados com carne. Morreram sufocados com carne. Morreram. Está vendo o que você está dizendo? Esse lugar não se chama aí só porque vão ficar lembrados. Não deixa esse lugar marcado. Porque foi um povo que desejou outro. O desejo, olha o que fiz. Olha esse desejo que você teve. Olha essa paixão que você deixou de consumir. Olha essa paixão que você brigou com todo mundo. Olha aí. Se ela te deixou vivo, te matou. Ou com você. Acabou. Esses desejos que muitas vezes a gente tem que atropelar todo mundo, irmão. Toma cuidado. Toma cuidado com esse desejo que você tem que passar por cima do quê? De todo mundo. Passar por cima dos seus princípios, dos seus valores morais. Passar por cima da sua família, da sua escola.
Esse desejo vai quê? Foi sepultado o povo que desejou outro alimento. Foi sepultado ali. Aquelas pessoas ficaram ali por causa do desejo. São essas três coisas, irmãos, que a gente olha para a Bíblia Sagrada e vê gente não desfrutando, não sendo abençoada, não conseguindo ser conduzida nas coisas de Deus, porque interrompe esse processo. Então olhe para você aqui hoje. O que está te interrompendo? É os seus desejos? É os seus desejos? É o alimento que você está se alimentando todo dia, que você não percebe? Está se alimentando tanto disso? Por que a gente está se alimentando de coisa errada? Está enchendo o seu coração de coisa o quê? Do Egito? Quanta gente está fazendo isso? Olhe para você hoje aqui e faça essa autoanálise das dificuldades. Será que é só chegar uma dificuldade, aí acabou você? Você vai tão bem, está indo bem, está indo firme, está na igreja, está orando, aí aparece a dificuldade. Você cresce na dificuldade, ou você é aquela pessoa que sucumbe na dificuldade? Que tipo de crente você é? Crente que interrompe o processo, ou crente que chega até o fim do processo? Nós precisamos decidir que tipo de crente a gente quer ser daqui para frente. Que chega até o fim do processo, ou que vai viver interrompendo o quê? E tem um lance doido, porque quando você para as coisas com Deus, você volta do início. Então tem gente que só vive iniciando. Só vive o quê? Iniciando. Comecei um propósito, comecei algo, comecei um curso, comecei isso. Você não termina. E aí a gente pergunta, por que a minha vida está assim? Porque você sempre foi a pessoa que preparou. Por isso tudo está incompleto. Não tem como. Então hoje, toma uma decisão. Eu não vou deixar mais nada, eu não vou deixar as minhas dificuldades interromper o que, igreja? E vou me alimentar daquilo que Deus está dando. Se é isso, vou me alimentar. Não vou mais cair nesse desejo enganoso no meu coração. Amém, queridos? Vamos aplaudir Jesus muito forte. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Eu tenho a grande certeza da direção e do rumo que o Senhor quer nos levar. Quando eu falar para você se ajoelhar, tá bom? Você fica atento com a hora da oração, mas pessoal, se ajoelha. Tem uma cadeira para mim, por favor, eu vou me ajoelhar aqui na frente com vocês. E aí quando eu falar ajoelha, você se ajoelha no seu lugar, a gente vai fazer a nossa oração, nosso valor de joelho, amém? Então, quando eu pedir, pastor, eu não consigo ajoelhar, não tem problema, senta. Se você às vezes